Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no programa o economista e professor Carlos Alberto Safatli. Olá, muito obrigada pela sua presença, Carlos. Eu queria saber por que é tão difícil entender o economês. Toda ciência, Marília, ela tem a sua formação, né, seu aprendizado. E só quem passou por esse aprendizado, né, tem o conhecimento suficiente para poder entender. Mas no caso específico do brasileiro, tanto a economia quanto o futebol brasileiro, né, o brasileiro é muito especializado em economia e em futebol. Ele sabe escalar direitinho a sua própria seleção, né, assim como ele sabe discutir com bastante propriedade a economia. Carlos, é fácil traduzir o economês para uma linguagem mais popular, que é o que nós estamos tentando fazer hoje aqui? É fácil, sim, é fácil. É só pegar os conceitos mais sofisticados, né? Eles têm uma interpretação bastante razoável. Inclusive, em economia, né, todo título traz dentro de si a própria informação. Nós somos às ruas e nós temos uma série de perguntas para você. Vamos ouvir agora a primeira delas. O que é PIB e o que ele representa para o nosso país? O PIB é o Produto Interno Bruto, ele representa a soma de todos os bens e serviços produzidos num determinado país, num determinado ano. E ele serve para você elencar essas produções e classificar todos os países de acordo com as suas produções. Vamos lá ouvir agora o Maurício. O que representa o orçamento que o governo tem e de que maneira que ele é gasto? O orçamento do governo, o orçamento público, é exatamente igual ao orçamento pessoal, ao orçamento familiar. Representa tudo aquilo que ele vai arrecadar e ele escalona, né, entre todos os segmentos, principalmente habitação, educação e saúde, a forma com que ele vai gastar e de que maneira. Ainda sobre dinheiro público, é a pergunta da Bruna. Eu queria saber o que é gasto público, o que significa gasto público. Esse é um dos grandes pecados da economia brasileira. Na minha opinião, é a mãe de todos os defeitos da economia brasileira. O gasto público é o quanto o governo arrecada e de que forma ele vai gastar naqueles setores que eu acabei de elencar: a educação, saúde e habitação. Infelizmente, no Brasil, esses gastos públicos são muito mal gastos, né? Porque, por exemplo, você paga no seu automóvel IPVA, paga pedágio, né? Você paga uma série de tributos, né? E você não tem a retribuição através da qualidade das estradas, por exemplo. Carlos, tem como a população controlar esses gastos? Tem a população, ela começa controlando através do seu orçamento familiar. Esse orçamento, o orçamento público, o que é? É a somatória de todos os orçamentos familiares individuais. Vamos ouvir mais uma pergunta. O que é a inflação e o que ela influencia na nossa vida? A inflação, por exemplo, você tem na economia R$1 e uma caneta, né? Quanto custa essa caneta? R$1. Se você emitir mais R$1, você vai ficar com R$2 e uma caneta só, né? Então, quanto vai custar essa caneta? R$2. Aí houve inflação. Se ao você emitir o segundo real, você produzir mais uma caneta, você ficaria com R$2 e duas canetas. Cada caneta custaria R$1. Não houve inflação. Então, existe inflação quando você emite o dinheiro e não existe a contrapartida da produção. Vamos ouvir agora a dúvida da Paloma. O que é a dívida interna do país? O que se interfere na nossa vida? Interfere bastante porque quando existe a dívida interna, quando ela é muito elevada, o governo tem que pagar altas taxas de juros para refinanciar essa dívida. E ao pagar essas altas taxas de juros, ele estabelece o patamar mínimo de juros para a economia. E aí os juros passam a ser mais altos para o consumidor final. Ricardo, agora tem uma pergunta para o Carlos. Os economistas falam tanto em déficit público. O que é isso? Déficit público é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta. Quando você arrecada menos do que você gasta, você está em déficit público. Para financiar esse déficit, o governo tem que emitir títulos, aumentar o custo dos juros, e esse custo dos juros é extrapolado para o setor privado. Isso também acontece no orçamento familiar, não é? Com bastante. E aí a gente recorre, né,
com muita rapidez para o cheque especial ou para o cartão de crédito. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade, que adquiriu essa cultura de colocar a sua prestação dentro da sua renda, sem calcular o custo dessa prestação, né? Então você paga juros altíssimos. Por exemplo, agora mesmo com o juro caindo no cartão de crédito, ele está na ordem de 6% ao mês. 6% ao mês, como é juro acumulado, dá 100% ao ano. A taxa Selic, que é a menor taxa de juros, né, está em 8,5% ao ano. Você vê, no cartão você paga 100 e na Selic você recebe 8,5%. Olha a diferença. Isso é custo para a sociedade. Carlos, a crise na Europa, ela tem a ver com esse déficit público? Ela é consequência disso daí. Quando os países na Europa se juntaram e formaram a chamada zona do euro, o mercado comum europeu, eles começaram a ter bastante crédito e exageraram nos seus gastos. Então a gente vê que isso não é uma exclusividade do brasileiro. Os europeus fizeram isso e fizeram muito mal feito e agora estão tendo que pagar por isso. Gastaram demais, investiram sem preocupação com a qualidade do investimento. Esse investimento não está tendo retorno, os gastos aumentaram demais, né? A população europeia é uma população já envelhecida, muitos gastos com a previdência, a população jovem não está querendo ir muito para o mercado de trabalho, prefere aproveitar um pouco mais a vida, isso onera ainda mais o sistema e nós estamos vendo hoje que praticamente só a Alemanha, dentro do conjunto europeu, que está com superávit financeiro. Todos os outros países, inclusive a França, estão passando por sérias dificuldades. O que é o superávit, o que você acabou de citar? O superávit é quando você arrecada mais do que você gasta, né? Essa é uma situação bastante tranquila. Poucos países do mundo hoje têm superávit financeiro e é exatamente consequência de uma austeridade fiscal, né? Coisa que a gente não está vendo no mundo inteiro. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu ouço muito falar sobre correção monetária. O que quer dizer isso? Quando a economia passa por um período inflacionário, você perde o poder de compra, não é? Então, a correção monetária, como eu disse, né, todo título em economia traz dentro de si a própria informação. O que é correção monetária? É a correção da moeda, né? Então, você, quando tem um processo inflacionário muito acentuado, a correção monetária vem recompor esse poder de compra. Vamos para a próxima pergunta. O que é recessão? Eu queria saber o que influencia na vida das pessoas. A recessão é uma consequência da queda do produto interno bruto. Ela aparece quando existe desemprego, queda na produção, né, ela influencia diretamente na sociedade através do desemprego, que é a situação mais desagradável para uma família, quando o seu chefe está desempregado. Vamos ouvir mais uma pergunta. O que é especulação financeira? Eu já vi no jornal, mas eu não sei o que é isso, eu não entendi. Especulação está ligada a excesso de demanda. Quando você exerce uma pressão muito acima do normal, uma demanda muito acima do normal, esse ativo passa a se valorizar sem a contrapartida, sem ter um lastro que justifique esse aumento. A próxima pergunta agora é do Arlindo. Como está o nosso custo de vida? Ele está mais alto? Nosso custo de vida, especificamente em São Paulo, está altíssimo, muito alto, a consequência do custo alto na área de serviços. Nós temos impostos, IPTU muito altos, condomínios nos nossos edifícios muito altos, né? Os salários desse setor de serviços muito acima da média, custo de refeição fora, em restaurantes, muito altos. O custo de São Paulo é hoje um dos custos maiores do mundo. Tá? São Paulo já passou as principais capitais do mundo todo, né, em custo de vida. E a tendência é aumentar, Carlos? Não dá sempre para você manter essa alta, né, sem parar. Eu acho que vai chegar num ponto que vai ter que ter um retrocesso, porque os impostos municipais estão caros, a qualidade do nosso trânsito, né, tudo isso encarece, é o chamado custo Brasil, que em São Paulo se potencializou. Vamos ouvir agora o Ricardo. Queria saber sobre o poder aquisitivo. O que ele significa? Como que ele é calculado? É exatamente como o título está dizendo. Poder aquisitivo é o poder de compra da nossa moeda. O quanto que a nossa moeda está conseguindo comprar. Quando vem a inflação corrói o poder de compra e você perde o poder aquisitivo. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, favoravelmente.
Antigamente, você tinha que trocar várias sacas de arroz e de feijão por um produto de grife, por um par de tênis, por exemplo, né? Inverteu. Quando caiu o muro de Berlim e começou a globalização, os países comunistas entraram no mercado capitalista, foram 3 bilhões de novos consumidores, 3 bilhões de novas pessoas querendo comer mais, comer melhor e comprar mais. Isso valorizou a nossa produção agrícola e valorizou o nosso poder aquisitivo. Carlos, fala-se que o poder aquisitivo da classe C e D aumentou no Brasil. Por que isso? Aumentou, essa foi um dos pontos positivos do governo Lula, né? Ele conseguiu colocar 30 milhões de novos consumidores através das classes C e D, né, no mercado de consumo, inclusive na classe E também. Isso foi muito positivo para o Brasil, porque transformou o mercado interno brasileiro num mercado bastante competitivo. Antes o Brasil tinha que exportar para adquirir renda. Hoje não. Hoje ele pode vender a própria produção aqui dentro. Por quê? Porque aumentou o mercado através do aumento das classes C, D e E em 30 milhões de novos consumidores. A próxima pergunta é da Keila e é sobre impostos. O Brasil é o país que mais cobra imposto. Por que isso? O Brasil tem hoje uma taxa de arrecadação através de impostos da ordem de 40% do PIB. Todos os emergentes, a média deles é de 30%. Portanto, o Brasil está 10% acima da média dos emergentes. Se o Brasil reduzir 1% ao ano, em 10 anos, ele está na média dos emergentes. Só fazendo isso, ele dobra o PIB. E por que não faz isso? Porque dificilmente a gente vai ver algum governante querer reduzir sua própria arrecadação. Vamos ouvir a Renata. Tenho uma dúvida, por que as coisas aqui no Brasil tudo é mais caro? O grande componente do nosso preço final são os impostos. E por causa disso, o nosso preço final é bastante alto. Nós temos uma carga tributária, hoje em todos os produtos, de quase 40%. Então você vê que quase a metade do nosso preço final são impostos e por isso que o custo é alto. No próximo bloco, Carlos Safatli continua conosco para responder mais perguntas feitas pela população. Nós voltamos já.